E hoje vamos receber aqui em nossa casa a nossa irmã Síria, uma trabalhadora espírita da Seara de Imbituba, Allan Kardec. E hoje ela nos traz um tema, o umbral em nossas vidas. Boa noite a todos. Boa noite. Assim. Queridos, eu agradeço o convite dessa casa amorosa, onde tem tantos amigos que nos visitam também na nossa seara. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos, encarnados, desencarnados. Agradeço as equipes espirituais que aqui estão desde cedo, preparando os trabalhos para atender a cada um de nós. Agradeço o mentor que vai dirigir os meus trabalhos de hoje e espero que ele encontre nos meus arquivos mentais a boa palavra que vos traga entendimento e consolo que cada um de nós aqui necessita. Queridos, umbral em nossas vidas. Primeiro eu gostaria de pedir uma certa compreensão de vocês, pois é um tema muito vasto para a gente tratar de uma maneira rasa em 30 ou 45 minutos. Mas a gente tenta, dentro dos nossos estudos, pincelar aquilo que tem de mais importante, aquilo que tem de mais coerente e mais necessário para que nós tragamos para a nossa vida no dia a dia. O tema é muito pouco explorado nas casas espíritas. Lembrar da morte não é algo agradável para ninguém. Porque ao pensar na morte, meus irmãos, nós sentimos um certo temor pelos atavismos das nossas religiões de infância, a cultura mundial, a ideia do julgamento, das penas eternas, da penitência, do inferno. Nós, espíritas, tememos um umbral, porque lá existem espíritos maus, nossos inimigos, nossos obsessores. Passamos frio, fome, subjugação. O objetivo desta palestra não é aumentar os temores, mas trazer a reflexão, queridos, a compreensão sobre o que de fato é umbral dentro do nosso processo evolutivo. Trazer uma reflexão, porque se compreendermos de fato o que ocorre na erraticidade, nós podemos, de certa forma, nos assenhorar de conhecimentos que podem futuramente nos livrar de muitas situações, melhorar as escolhas que fazemos e evitar, de certa forma, nossa ida, que sejamos atraídos a essas esferas ou que a nossa estadia seja mais breve por lá. Vamos entender uma questão a princípio. O umbral é lugar de verdugos, de malfeitores, é um ambiente criado pelas mentes humanas. Nós somos atraídos a essas esferas por afinidade e semelhança, por nossa invigilância dos pensamentos e por nossa ignorância às leis de Deus. Ao contrário de paralisarmos no medo, é muito mais útil e produtivo nos prepararmos para o retorno à pátria espiritual. O progresso, queridos, é individual. Não existe receita. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Digamos que pelo seu histórico evolutivo, você precisa passar por esta ou por aquela. Não existe fórmula. Mas, se soubermos o que ocorre além do túmulo, quais as possibilidades, destinos existem na erraticidade, que atitudes e mecanismos eu posso adotar hoje e me auxiliar melhor no meu caminho, nas minhas escolhas. Talvez possamos transformar-nos, trabalhar na nossa reforma íntima, semear aqui na matéria o que iremos colher acolá. Os espíritos revelam que a morte é do corpo, o espírito é eterno, que existem uma pluralidade de existências, que a morte é a libertação do corpo. Não é fim, mas é um recomeço. Nascer, viver,
morrer, renascer e ainda progredir sempre. A desencarnação, meus irmãos, é apenas um processo, uma parte desse processo evolutivo. Matelo, no Espírito Obreiros da Vida Eterna, nos diz assim: a morte é simplesmente um fenômeno natural de renovação, uma separação provisória, mas que os homens lhe afiguram como deusa sinistra, como um amarguroso adeus. E o que há de fato no plano espiritual, meus irmãos? Egorina Cunha nos diz que a Terra possui 7 esferas. Umbral grosso, umbral ameno, nosso lar, que ficou muito popular na obra de André Luiz, arte, cultura, ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta e abóbada celeste. Seus habitantes de cada esfera correspondem à sua elevação moral. Mundo de provas e expiações, no qual pertencemos, provavelmente nós gravitaremos nessas 3 primeiras esferas, umbral grosso, ameno e nosso lar, porque não temos tônus vibracional para gravitar para esferas mais elevadas. Ao contrário do que se imagina, meus irmãos, transitamos nessas regiões umbralinas constantemente. E não apenas além túmulo, como a maioria de nós imagina. Nós sempre associamos o umbral a depois da morte, na erraticidade, quando nós iremos vivenciar os nossos erros, os nossos perseguidores. Nós, meus queridos irmãos, sofremos influências dos espíritos dessas regiões o tempo todo. No dia a dia, como diz na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem os espíritos nos influenciar? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginas, na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Então nós já nos relacionamos com esses espíritos. Durante o sono, capítulo 8, Livro dos Espíritos, nos diz assim: quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro de sociedade de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. E inclusive trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso se dá com os espíritos elevados. Mas quanto à massa de homens que, com a morte, devem permanecer longas horas na perturbação, estes vão a mundos inferiores à terra, onde as antigas afeições os chamam, à procura de prazeres talvez ainda mais baixos que os que têm aqui. Somos influenciados, chamados, atraídos por entidades de esferas inferiores durante o sono e durante a vigília. Como? Através do pensamento. Em vigília, meus irmãos despertos, atraímos espíritos que se assemelham a nós e ao que pensamos. Em desdobramento do sono, somos atraídos às esferas que os nossos pensamentos tenham afinidade. Os espíritos, meus irmãos, nos dedicam capítulos e capítulos sobre o tema pensamento. Kardec, na Gênese, diz assim, uma síntese: nossa vontade, que tem livre-arbítrio, elabora criações mentais, pensamentos. Estes, por sua vez, vibram, produzindo ondas magnéticas que se expandem como raios de luz ou de energias deletérias, dependendo da sua natureza boa ou má. O pensamento, meus irmãos, é força criadora de vivências e condutor de energias. A ciência hoje
através dos estudos de física quântica, já comprovam que a doutrina espírita nos revelou há mais de 150 anos. O pensamento é energia criadora, é energia tangível, com poder de transformar, capaz de criar realidades. René Descartes, em 1637, nos diz: penso, logo existo. Fazendo um resumo para vocês entenderem, que não é muito fácil compreender essa matemática do pensamento. O processo se dá mais ou menos assim: nossa moral, nossas crenças, nossa conduta, através da potência da nossa vontade, elabora criações mentais, pensamentos. Esses pensamentos irradiam energia fluídica. Nossas células vibram em sinergia, o nosso perispírito se ressente, registra, reproduz e, como um espelho, emitimos ondas, imagens, fotografias. Essas ondas vibracionais geram uma frequência, conforme a natureza boa ou má dos nossos pensamentos. Pensamentos elevados, alta frequência. Nos conectamos com os bons espíritos, com as esferas elevadas. Pensamentos inferiores, baixa frequência. Atraímos espíritos inferiores de esferas mais densas. Conforme o nosso teor vibracional, meus irmãos, produzimos uma frequência vibratória que meus pensamentos irão atrair as companhias de igual teor. Enquanto encarnados, atraem espíritos, influências, boas ou más. Desencarnados, ou no desdobramento do sono, sou atraído a regiões, esferas, boas ou ruins. Emmanuel, na obra Roteiro, diz assim: nossos pensamentos são forças, imagens, coisas, criações visíveis e tangíveis no campo espiritual, no plano espiritual. Nosso pensamento tem peso, é matéria e atua sobre os fluidos que estão nos rodeando. Ou seja, o que imaginamos ser apenas uma abstração psíquica, os nossos pensamentos, porque não vemos, não enxergamos, não tocamos, é apenas no plano físico. No plano espiritual é diferente. Eles são plenamente reais, vívidos. Segue Emmanuel: atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações, apelos. Daí, meus irmãos, a importância de se atentar para o que se pensa, o que se deseja, pois estamos estabelecendo conexões a todo instante. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos alerta não só para o pensamento, para cuidarmos do que pensamos, mas também, meus queridos, aos agentes de indução e à imaginação. Agentes de indução, ele é categórico. Para ficarmos atentos a conversações, a leitura, a ideia voltada a certo assunto, a um conselho ou opinião de alguém, a um espetáculo artístico, a visita efetuada ou recebida, e eu acrescentaria também as redes sociais, o cinema, a televisão. Nós somos diariamente induzidos a pensar dessa ou daquela forma. Agentes de indução que podem nos elevar ou nos obsediar. A imaginação, olha que interessante. Ficar muito tempo imaginando coisas e situações, estamos dando a essas coisas pensadas força e vitalidade, energia e movimento. Essas criações se tornam vivas,
em forma de imagens, fotografias, criações visíveis e tangíveis em nossa aura. Em Obras Póstumas tem um texto que diz assim: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, tomando o corpo de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todas as matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro tal qual lhe está na mente. Enquanto nós, na matéria, pensamos que em nossa imaginação e cada detalhe, a gente pensa tudo que vai fazer em tal lugar, em tal hora. Esses pensamentos no plano espiritual são imagens vivas. E aí, meus queridos, por quê, né? Por que é importante saber que nossa mente cria, que dá vida, que forma o movimento aos pensamentos? Porque se nossos pensamentos, criações forem de natureza má, enquanto encarnados, eles vão emitir uma frequência que atrairá os maus espíritos, a presença deles, que irão assistir às cenas dos nossos mais íntimos desejos, de nossas formas, pensamentos, que irão perturbar a nossa psicosfera. Miramês, na obra Viagem Astral, nos diz assim: se emites pensamentos negativos, sejam de ódio, de egoísmo, de inveja ou de orgulho, endereçados a outra pessoa, as vibrações desse naipe alteram o fluido cósmico que te envolve e o primeiro a absorvê-los é tu mesmo. No desencarne, meus queridos irmãos, essas criações não permanecem no campo do invisível. Não são abstrações psíquicas, mas reais. São nossas criações mentais, nossa imaginação e nossas formas de pensamento que irão construir nossas realidades além túmulo. Um exemplo simples. Se eu morro de medo de um leão, se tenho pavor, pânico, sinto verdadeiro... Imagino o que faria eu numa arena se fosse uma gladiadora no tempo de Roma. Possivelmente, se eu cultivar esse pensamento constantemente, quando eu me desencarnar, é este cenário que eu vou viver. Hermínio Corrêa de Miranda, na Reencarnação e Imortalidade, na obra, diz assim: há regiões purgatoriais densamente habitadas por indivíduos ainda obcecados pelas suas preocupações terrenas e que recriam réplicas de seus próprios estados mentais e vivem e sofrem nesses estados. Os frustrados, os arrependidos, os que vivem com fobias, os que se preocupam com os demais, os odientos, os que buscam vingança e os desiludidos. Todos esses constroem seus próprios mundos à parte. Por exemplo, o assassino esmagado pelo remorso cria sua própria punição, aprisionando-se em suas próprias formas de pensamento, que podem ser uma constante representação do seu crime, ele vive aquele crime repetidamente, ou uma completa e vívida exibição de quadros mentais de seus piores temores de punição adequada. Ou seja, queridos, o umbral é zona de verdugos, de malfeitores e da autopunição. Nossos pensamentos, nossa má conduta, nos faz criar imagens, cenas, formas na nossa aura. Vibramos em determinada frequência, somos atraídos a lugares e esferas por afinidade e vivenciamos de forma real e vívida as réplicas de nossas criações mentais no além-túmulo.
Em síntese, ao desencarnar, a frequência vibratória, segundo a moral e os meus pensamentos, vai me fazer gravitar a esferas de igual teor. Se de boa natureza, irei para esferas mais elevadas. Se de má qualidade, serei atraído a esferas mais densas. Desculpe eu andar rápido porque é bem longo o tema. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se possuirmos tônus vital voltados para o bem, meus queridos, certamente gravitaremos a colônias espirituais, as zonas da crosta. Receberemos tratamento mental, perispiritual, todos os esclarecimentos, trabalho, estudo, aprimoramento. Receberemos bônus, créditos por cada hora trabalhada. Poderemos também planejar a nossa reencarnação. Poderemos também encontrar entes queridos, ter acesso a uma comunicação mediúnica com os encarnados. Se empedernidos no mal, nos vícios, nas culpas, iremos ser atraídos às zonas densas do umbral. Viveremos perturbações, desequilíbrios, ideias de punição, subjugação, obsessão, prazeres e crimes, desejos funestos, conforme for a nossa natureza moral. Muitos podem questionar, mas por que Deus permite a existência desses lugares? Deus, em sua infinita bondade e justiça, nos dá livre-arbítrio. Nós temos liberdade de fazer as nossas escolhas, não somos obrigados a nada. Se nos submete, meus irmãos, à lei de causa e efeito, que nos faz viver as consequências das nossas escolhas, Deus também nos dá todo o suporte e amparo para vencer a cada desafio, prova ou expiação. Estar no umbral, meus queridos, é temporário, é período de depuração, até que as almas se corrijam, até que aceitem socorro e o abraço divino, até que se esgotem sua energia deletéria, os resíduos mentais que nós criamos, até que aceitemos as leis de Deus e elevemos nosso tônus vibracional pelas vias do arrependimento. Deus envia, meus queridos, seus mensageiros, os mensageiros de Cristo. Há nos umbrais postos de socorro, hospitais, colônias de tratamento. As equipes espirituais desenvolvem verdadeiras diligências para fazerem incursões nos umbrais abissais, nos mais profundos. Ninguém é abandonado. Há colônias de tratamento para o resgate das almas. Vêm equipes de esferas elevadas, se juntam a médiuns clarividentes, aparentes, os mais chegados são convocados. Muitas vezes espíritos encarnados que têm qualidades mediúnicas são convocados durante o sono para fazer esse resgate dessas almas. O umbral não é zona de abandonados, não, é zona de muito trabalho. As obras de André Luiz, que a querida Salete separou, as primeiras obras, tratam muito desse universo. Quem quiser conhecer de fato o que existe no umbral, eu convido a ler as primeiras obras de André Luiz. Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna. Aos desencarnados aqui presentes que testemunham esse auxílio, estar aqui, meus irmãos, é um grande passo para a libertação de cada um. Para que trabalhemos por nossa evolução moral, busquemos a boa conduta, meus irmãos, o bom pensamento, desenvolvamos o auto-perdão, a reparação de nossas faltas a quem magoamos, a quem traímos. Em vida, não deixemos nada para o além-túmulo. Pratiquemos a metacognição. A palavra é difícil, mas é tão simples. É o ato de controlar, de observar, de escolher os pensamentos, de vigiar, para que não estabeleçamos afinidade nem más influências com os nossos irmãos equivocados dessas regiões. Jesus asseverou: orai e vigiai. Vigiai a nossa conduta, vigiai nossos atos, nossos pensamentos.
Fiquemos atentos ao que pensamos, às nossas atitudes e não agir no impulso, meus queridos, no calor das emoções. Ouvir a voz da nossa intuição, porque são nossos mentores, nossos anjos guardiões, espíritos simpáticos a nos assoprar a melhor conduta. Quantas vezes nos vemos em contendas, falando e ouvindo coisas que não queríamos, e depois pensamos, por que eu falei aquilo? Eu já tinha até perdoado, eu não queria nem me incomodar, mas eu não podia ficar calado. São estas as influências que nós sofremos a todo momento e não nos damos conta. É a nossa parceria, é a nossa afinidade com essas regiões inferiores que nos convidam todo momento a tomar a atitude equivocada. Com que seres, meus queridos irmãos, de que lugares estamos nos conectando? Metacognição já. Conhecimento não se perde, nós levamos, é a única coisa que levamos daqui. Sabemos que os espíritos que conhecem e que estudam a doutrina estão menos sujeitos a perturbações no plano espiritual. O Livro dos Espíritos, repetindo um pequeno trecho no capítulo 8, livro 2, diz assim: os espíritos que na ocasião de sua morte logo se desprendem da matéria tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam, se instruem com eles e, inclusive, trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Busquemos o sono inteligente, meus irmãos, a vigília atenta aos nossos pensamentos, a prática do Evangelho do nosso Mestre. Fazer uma oração antes de dormir, e não é uma oração longa nem rebuscada, simplesmente falar, evocar os nossos anjos, os espíritos que nos protegem, os espíritos superiores, evocar, pedir a presença deles, que eles tomem conta de nós durante o desdobramento do sono, para estudar, para trabalhar, para não ficar à toa na erraticidade. O conhecimento, meus queridos, está por todo lado. Nós temos acesso, nós temos livros espíritas na cabeceira, nós temos palestras no YouTube, nós temos palestras nas casas espíritas, nós temos as nossas próprias vivências que nos ensinam muito os caminhos. Nossas casas estão repletas de sabedores da doutrina espírita, mas tão poucos conseguem praticar o Evangelho do nosso Mestre. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Sem esforço não há resultado, sem trabalho não há obra, sem reforma não há mérito. A cada um segundo suas obras, asseverou o nosso Mestre. Se desejamos gravitar, meus irmãos, e habitar esferas edificantes na pátria espiritual, é sine qua non, é fundamental que busquemos nossa reforma íntima, que vibremos nas faixas do bem. Isso tudo começa no pensamento. Joana de Ângeles, para encerrar, meus queridos, no controle do pensamento, na mensagem Controle do Pensamento, na obra Seja Feliz, diz assim: não des os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental.
tornando-te infeliz ou vulgar? Que a paz de Cristo esteja com todos. Obrigada, meus queridos.